pessoal, estamos aqui hoje para fazer nossa segunda aula. A primeira aula foi a base bíblica para a cura. Essa segunda vai ser a cura na redenção. Eu quero te lembrar, né, de as dúvidas que forem surgindo, por favor, coloque nos comentários, porque depois nós vamos fazer lives até para ampliar o assunto da escola e falar mais, ampliar sobre curas. Muitas perguntas surgem, eu sei disso. E também não esquecer, né, de curtir, comentar e compartilhar com outros, para que mais pessoas venham a fazer essa escola, mais pessoas venham ser animadas e mais trabalhadores venham para a Seara. E eu também quero aqui fazer uma oração agora. Nós aqui estamos gravando, está eu, está a Patrícia que está aqui fazendo a gravação. Nós já oramos, o meu marido já orou por nós hoje, mas eu quero orar agora contigo que está me assistindo. E quando tu concordares com essa oração, né, dizendo o teu amém, então vais estar concordando, ok? Vou orar agora. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha, pelo poder do teu Espírito, abrir o entendimento, abrir os ouvidos, abrir os olhos espirituais da pessoa que está me assistindo, das pessoas. E também eu te peço, Pai, que tu abra os olhos do coração, Senhor Deus, que tu abras o entendimento certo que o Espírito Santo quer dar para cada um, que o Espírito Santo quer dar esse entendimento, Senhor. E também que tu venha me ajudar a falar de acordo, que seja da forma mais clara possível, nesse pouco tempo que temos aqui de gravação, que possa ser a mensagem que está no teu coração. Nós fizemos essa oração agora em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, esse módulo, hoje, a cura na redenção. Nós já falamos a base de cura na palavra de Deus, e eu acho esse aspecto da cura, a gente entender a cura, estar na redenção, muito importante. Quer dizer, uma base correta para que a gente não venha a, como é que eu vou explicar, a pensar esse aqui Deus quer curar, aquele não sei se Deus quer curar, a cura será para esse, para aquele não é, né? Porque a cura ela foi efetuada por Jesus, ela foi comprada, ela foi conquistada para nós, por Jesus, para todas as pessoas, assim como a salvação para todos já foi feito, né? Esse erro, né, no corpo de Cristo, ao passar dos anos, sobre a eleição, por causa de alguns versículos que foram pegos, isolados. Foi pensado, esse aqui é escolhido para ser salvo, aquele não é escolhido, né? Mas a palavra de Deus nos diz que Ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós entendemos através da palavra de Deus que a redenção, que a cura foi conquistada na cruz pelo Senhor Jesus para todas as pessoas, para todos nós. O que nós precisamos entender, que a enfermidade ela é um mensageiro da morte. É uma porcentagem, ela pode ser um pouquinho de morte, mas ela é um pouquinho. Por exemplo, eu dei uma batida nesse dedo aqui, né? E se ele não for curado, se ele não fosse curado, ele podia me dar um problema em todo o dedo, e esse dedo, isso aqui pode me levar à morte, né? Nós sabemos disso. Qualquer enfermidade, com o aumento dela, com o desenvolvimento dela, se ela não for parada, não for curada, por isso que tem remédios e tem tantos recursos, é para parar o curso, porque se ele não parar, ele nos leva à morte. E eu quero ler com vocês aqui no livro de Gênesis, começando no começo, né, em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala para o homem. Está escrito ali no capítulo 2, o versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então, eles estavam vivos, não tinha plano de morte,
não tinha um plano de morte a não ser a uma escolha deles. Eles tinham todas as árvores do jardim para comer, todas, só de uma, que era o conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, porque no dia que eles comessem, certamente eles iriam morrer. É claro que Deus não disse, primeiro vão morrer no espírito, vão viver mais um tempo para se arrepender e tal, não falou. Não falou que eles não iam morrer tudo de uma vez só, né? Então eles morreram primeiro espiritualmente, ficaram vivos no corpo, né? O corpo ficou vivo. Mas esse corpo também, depois de um tempo, né? Deus mudou, tipo, o homem viveu uns anos, depois Deus foi encurtando, né? Por causa do desenvolvimento do pecado, foi mudando a data, nossa data de validade. Mas nós não vamos aqui nos aprofundar sobre o que é o conhecimento do bem e do mal, porque não é o foco aqui, né? O foco é entendermos que a enfermidade, ela entrou no corpo, no nosso corpo, quando entrou a morte. Ou seja, com a queda, não é a queda do pecado, né? Muitas vezes a gente fala a queda do pecado, mas foi a nossa queda, a queda da humanidade, a queda do homem e da mulher. Veio então a enfermidade, porque ela é, como eu falei, ela é a morte incipiente, é uma porcentagem da morte, né? A enfermidade. E como a obra crucial de Jesus foi para vencer a morte e nos dar a vida eterna, ou seja, nos colocar no lugar onde nós nunca mais vamos morrer, nem fisicamente, nem na nossa alma, nem no nosso espírito, aí nunca mais vamos morrer depois desse estágio, né? Depois desse tempo que entrarmos no céu, não vamos morrer mais. Agora nós fomos reativados, entrou o poder da ressurreição no nosso espírito e nós nascemos de novo, mas o nosso corpo continua ainda com uma data de validade. Nós vamos ser semeados e depois nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, mas esse corpo vai ser ressuscitado, vai ser glorificado. Há uma obra para que essa enfermidade não venha definitivamente entrar no céu. Lá não vai haver mais dor. Apocalipse 22 está escrito, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem mais nada disso. Mas até lá nós vamos ainda lutar com essa realidade. Vamos ter a luta, né, pela cura no momento da enfermidade, vamos reivindicar a cura, não é uma coisa assim que acontece naturalmente, precisamos reivindicar a obra de Cristo pela fé, mas pela obra de Cristo nós podemos ser curados. Então isso é muito importante, nós que queremos orar pelos enfermos entendermos isso, também para assim como Jesus disse, vocês receberam de graça deem, ou seja, nós precisamos ter um entendimento muito claro do perdão, precisamos ter um entendimento muito claro, senão nós ficamos assim escolhendo as pessoas para curar, uma que nós ficamos escolhendo e depois nós ficamos pensando, por causa da nossa religiosidade, que para ser curado, não que eu esteja contra a santificação ou dizendo isso, nada disso é importante, não, é muito importante. Porque Deus diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Assim, tem revelação e tudo mais, né? Agora já. Mas, quando nós vamos ministrar com alguém, não importa a condição que essa pessoa está. Porque a cura não é uma entrada já para o céu. Não é uma entrada para a vida eterna. Ela é uma entrada para o reino. Ela é um ânimo para o reino. Também não dá garantia que alguém que foi curado por Jesus vai agora receber o reino, porque ele só vai receber, né, essa pessoa vai receber o reino que vai entrar dentro dela, não é uma coisa externa, esse reino se ela assim o quiser, se ela entender que precisa do sangue de Jesus, ou seja, ter uma metanoia, se arrepender, né, a metanoia andando assim, ela vira, muda de direção, se ela tiver isso, ela vai receber o reino, senão não. Então, por isso, nós precisamos entender a cura na redenção. Ela pode ser, Jesus curou, né? Nós vamos ver isso claro na cura que Jesus efetuou
com o paralítico. Ele falou para o paralítico, né? Levanta e anda. Os fariseus não gostaram da história. Mais fácil assim, como assim levanta e anda? Não checou a vida do homem, não sabe o que fez, o que não fez. Levanta e anda e com que autoridade? Como assim? Né? E Jesus disse, o que é mais fácil dizer para o fariseu, para o paralítico, desculpa, levanta e anda, apesar que o fariseu também precisava levantar e andar, né? Levanta e anda, ou dizer os teus pecados são perdoados. Então, por que ele pôde dizer levanta e anda? Porque esse perdão já havia sido efetuado, né? Quando o Senhor Jesus deu a vida dele na cruz, todos os nossos pecados da parte dele já estão perdoados, todos. Todas as nossas enfermidades, o Salmo 103 afirma isso, ele cura todas as nossas enfermidades, perdoa todas as iniquidades, já foi tudo feito. O que nós estamos fazendo? Tomando posse, percebendo. Então, a pessoa que fez não sei quantos, matou, roubou, ou não fez nada disso, mas não amou, né? Já é pecado, já vem lá, já nasceu no pecado de Adão e Eva, né? A Igreja Católica chama isso de pecado capital. Ela já estava perdoada antes de vir. Aí quando ela começa a entender que precisa e pede perdão, ela recebe. Quando ela reconhece que precisa desse perdão, ela recebe. No batismo, a Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo. Apesar de a gente se levantar, né, seca e está tudo tão bom, depois no outro dia a gente já vê que não é uma nova criatura, que continua lá precisando de mudanças. Mas lá com Deus está tudo resolvido, né? Ela só vai sendo santificada. E assim é tão importante a gente entender a cura. Eu quero assim explicar isso com alguns exemplos. Teve uma vez que nós oramos por uma pessoa. Ela estava com, eu não lembro, mas eram muitos aqueles números ali que tem sobre AIDS. Tem um número que os médicos dão, né? 500, 400, muitos números. Ela estava com AIDS. E nós oramos por ela e ela foi curada. Desculpa, foi comprovado. Tomar um chazinho aqui. Foi comprovada essa cura. E aí depois, acho que uma semana mais ou menos, eu fui num culto onde nós tínhamos essa sala de cura, né, que eu já expliquei que estive nesse ministério. E aí essa moça estava nesse culto e um demônio se manifestou. Aí o pastor fez a libertação, enfim, a igreja ministrou com ela sobre arrependimento, enfim, chegou o dia do batismo. Ela daí foi batizada, gostaria muito que eu fosse. E eu fui no batismo dela, com muita alegria. Mas enfim, ela foi curada, depois um demônio se manifestou, depois ela se converteu e depois ela foi batizada. Então, para vocês verem que ela foi curada porque essa cura já estava ganha para ela, né? Então, quando nós vamos ministrar com alguém, isso traz uma fé para nós, porque nós sabemos que não vamos depender de nós, né? Depender, claro, nós precisamos ter fé, nós precisamos ministrar, mas não vai ter problema nenhum, no caso, não vai depender de nenhuma algo especial em nós e nem na pessoa para ser curado. Vai precisar a pessoa receber, vai precisar a pessoa querer, vai precisar a pessoa estar em concordância, né? E nós, o que é a nossa fé? Nós também precisamos estar em concordância com aquilo que Jesus fez. Precisamos também estar em concordância com a palavra, com aquilo que o Espírito Santo deseja. E aí a coisa funciona. Isso é um exemplo. Eu quero usar aqui também um outro exemplo da cura na redenção. Foi uma vez assim, tipo, nós fazíamos alguns atendimentos com hora marcada. E isso era na parte da manhã. Então, a primeira pessoa que nós fomos orar, e eu que estava liderando, li ali o pedido dela, dores fortes na coluna. Né? Entra a pessoa
com um salto que eu acho que é Luiz 15, não sei, eu não sei andar com esses saltos. Eu até podia andar, mas aí com a ajuda de muleta, porque só com salto eu não sei. Mas era um saltão assim, ó, desse tamanho, daqueles que chegam a fazer uma curvinha. E ela entrou com um salto daqueles e claro que eu olhei o salto na hora, né? E pensei, entrou a pessoa errada. E ela viu pela minha dúvida que ela disse, sou eu mesma, eu tenho muita dor na coluna, mas eu preciso usar esse salto por causa da minha profissão, lá onde eu trabalho e tal, eu preciso. Não, tá bem. E assim pelo tipo dela eu julguei. E pensei assim, essa mulher a gente primeiro vai dar assim pregar, falar algumas coisas para ela. E não estava com fé que ela fosse ser curada naquele dia. Só que as duas, por isso que é muito bom a gente fazer como o Senhor mandou, né? Andar de dois, porque falha a fé num, o outro tem. Ou então um não está de acordo com alguma coisa, o outro pelo menos está. E nós estávamos de três, eu estava liderando e mais duas irmãs ali. E eu sei que eu pensei tudo isso rapidinho, né? E pensei assim, vou orar por ela, assim, né, para que ela seja curada, mas acho que hoje não, do jeito que ela precisa falar um pouquinho mais de Jesus para ela. Mas quando eu toquei nela, assim, eu mal comecei a orar e ela disse, já estou curada. E ela baixou, literalmente, assim, com as mãos no chão, levantou, fez os movimentos e disse, a dor foi embora, eu estou curada, muito obrigada, ela falou, né, muito obrigada. Daí eu falei assim, não, mas não agradece nós, foi Jesus, né? E eu pensei lá comigo, dependendo de mim, estava com a dor ainda. Mas ela disse, eu estou curada. E aí quando eu disse, não, mas agradece a Jesus, né? Ela falou assim, mas como é que eu vou agradecer a ele? Assim, para vocês entenderem, essa mulher, ela era, acho que nascida na Alemanha, falava um alemão perfeito, mas ela era de algum país da Rússia. Assim, a gente conhece, eu não sei como, né? E depois pelo nome comprovou. Então, assim, era de um país que ela não conhecia o Evangelho, não conhecia nada do cristianismo. Ela só entendeu que aquele lugar estava oferecendo cura em nome de Jesus. E de alguma maneira que Jesus curava, ela ouviu falar alguma coisa, ela veio com essa fé. Então, quando eu disse agradecer a Jesus, ela disse, mas como é que eu faço isso? Daí eu falei, pois é, eu digo, olha, com as tuas palavras, assim como tu fala com uma pessoa. E ela assim, tá, eu acho que eu tenho uma ideia. Ela beijou uma mão, beijou a outra, deu um sopro assim, jogou para cima e disse, obrigada, Jesus, com entusiasmo. Aí ela olhou para mim e disse assim, você acha que ele gostou? Que tá bom assim? Eu disse, eu acho que ele gostou. Tá muito bom, e você foi sincera, né? Não foi religiosa. Enfim, ela disse, então tá, gente, eu tenho que trabalhar hoje, mas eu volto porque vocês estão com a pele muito branca, estão muito desforadas. Era eu e mais duas estavam ali, nós só nos olhamos, não acreditando, né, nos nossos olhos, o que estávamos vendo ali. E ela caminhou e se mexeu toda e disse, eu vou trabalhar, outro dia eu venho aqui para dar trazer um creme dos meus cremes para vocês, que eu mesma fabrico e não sei o que. E tchau para vocês, eu estou muito feliz, eu vou trabalhar. Pegou a bolsa e a gente só viu, caminhando, né? Com entusiasmo, indo para o elevador. Então, por quê? Porque a cura dessa mulher, apesar de ela realmente... mais tarde ela voltou, realmente trouxe o creme, depois nós demos um livro para ela. É o livro do... esqueci o nome do autor, mas quer dizer, você sabe o quanto você é bonita, algo assim, da esposa dele. Põe aí nos comentários a pergunta que eu vou lembrar o nome do livro, se alguém se interessar. É um livro que fala da beleza da mulher, de como Deus criou ela e tudo mais. E aí a gente falou para ela, né, demos esse livro para ela de presente, e ela leu, e depois outro dia ela voltou pedindo ajuda naquele ponto, né, que nós tínhamos já visto no começo e achamos que aquilo fosse ser um impedimento. Aí então ela veio, nós ajudamos, enfim.
Essa mulher se mudou, isso era em Munique, ela se mudou para Frankfurt, não vimos mais ela, mas acompanhamos um estágio assim de conhecer o Senhor Jesus. E a coisa mais incrível também que ela foi para Frankfurt, foi ajudada por um cabeleireiro. E esse cabeleireiro é um dos caras mais famosos lá como cabeleireiro na Alemanha. Tanto que ele recebe $12.000 para dar uma enrolada nos dedos e fazer um coque das estrelas que vão para Hollywood. É um cara super generoso, é super generoso de coração, tanto que ele viu ela, os cremes, e disse: eu vou te ajudar porque eu sempre ajudo alguém, né? Ele coloca alguém para trabalhar com ele, promove essas pessoas, aí eles ficam ganhando bem. No caso dela, ele disse assim: eu vou colocar os teus cremes no meu salão e tu vai poder fazer massagem ali, que tu vai vender bem, porque ele entendeu que era uma mãe criando 2 filhas sozinha num país onde ela não, acho que era nascida, mas não era, tinha aquela formação, né, como para ganhar bem na Alemanha. Aí ele ajudou ela. Então entendemos que já foi a obra de Deus, porque ela estava usando cremes e tudo, mas indo para um lugar muito chique, usando o corpo dela, né, usando vamos dizer assim, os homens, né, os contatos com os homens importantes para chegar em alguns pontos da sociedade. E assim Deus ajudou ela de uma maneira, ela entendeu que foi Deus, ela me ligou contando dessa oportunidade que esse cabeleireiro deu para ela, né, entendendo que era Deus já abrindo os caminhos. Então foi uma história muito bonita, e ela só aconteceu porque ela foi curada lá na Redenção. E eu comecei a cair a ficha com isso, passei a não ter mais problemas de orar pelas pessoas na condição que seja que ela esteja, a ministrar a cura e ver curas acontecendo. Então assim, eu não vou chegar aqui na Bíblia, né? Isaías 53 é um capítulo que eu creio que eu estou lendo ele todos os dias, eu estou tentando decorar, começando do 52 ali, acho que no final do capítulo 52 são 3 versículos que já começa a falar, né, do que da obra de Cristo na cruz e de como ele ficou desfigurado e tudo mais. Enfim, eu estou tentando decorar esse capítulo. Ele é a aliança, é o entendimento da cura, mas assim, quem quer aprender e quem quer ministrar cura precisa entender isso bem entendido. Tem muito mais na Bíblia, né, muito mais que eu podia passar. Eu vou ler Gênesis 3, no versículo 8. Quando o versículo 8 diz ali, né, que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, isso o Adão e a Eva, os nossos irmãozinhos, que já tinham comido a fruta e já ficaram com medo. Aí ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Então, ele já entrou o medo neles, já tinha entrado a morte, entra o medo, entra todo o pacote, né? E eles já não quiseram, já tinham perdido a intimidade com Deus, já não quiseram mais chegar perto de Deus. E aí no mesmo capítulo, Gênesis 3, 21, diz ali, né, que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então aqui foi derramado o primeiro sangue já. Eles estavam escondidos, não queriam sair, teve toda uma terapia de Deus ali, todo um chamamento deles, né? O que a gente pode ver? Eles tinham pecado, tinham comido, tinham feito tudo de errado, e Deus veio para estar com eles. Deus veio para falar com eles. Deus veio, cumpriu. Aí ele vinha todo dia. Aquele dia ele não falhou porque eles tinham pecado. Ele veio. Só que não deu mais, né? É o positivo e o negativo, 2 polos. Eles já não deram mais certo com Deus por causa do pecado, né? E perderam a liberdade. Aí, claro que muitos dizem que Deus matou. Eu também falava isso. Deus matou uma ovelha. Mas não está escrito aqui, alguém fez essa observação para mim, eu realmente notei, não está escrito que Deus matou. Pode ter sido um anjo, que ele ordenou que o anjo matasse, mas enfim, alguém matou.
um animal foi morto aqui já, o sangue já precisou ser derramado para cobrir os dois, porque Deus precisou tirar eles do paraíso, porque daí eles iam comer da árvore do conhecimento, comer da árvore do conhecimento do mal, iam comer da árvore da vida e viver para sempre. Deus não ia poder eliminar a enfermidade, não ia poder eliminar a morte do homem, né? Então, Deus já tinha esse plano de salvação, né? E então ele retirou eles do jardim, colocou querubins lá, botou guarda na porta para eles não entrarem, e já revestiu eles, precisou revestir com essa roupa, né? Que a Bíblia está falando cheia dessa palavra, se vestir, revestir. Então revestiu eles com essa pele, com essa roupa, para eles não serem mortos. Eles estavam guardados no jardim, né? Deus colocou Adão e Eva para guardar o jardim, porque lá fora Satanás já estava lá. Por isso que era para eles guardar o jardim, porque já existia um perigo, né? Não foi assim, apareceu Satanás lá em forma de cobra, coitadinhos. Eles tinham entendimento, né? Eles viviam na glória, eles sabiam. Enfim, Deus cobriu eles, deu um tempo de vida para eles, né? Como Ele dá um tempo de vida para todos nós, conhecermos a Ele e termos essa oportunidade de arrependimento, metanoia, para então entrarmos na vida. Nós já recebemos a vida eterna. A vida eterna é uma vida que já não morre, ninguém pode vencer. A vida eterna, ela já dura para sempre. A vida que está em nós, que escolhemos o Senhor Jesus e somos regenerados pelo Espírito Santo, ela já vai, no Espírito já vai ser para sempre essa vida, né? Ela vai melhorar muito, né? Nem consigo imaginar ser realmente completo do Espírito Santo, não ter mais a fraqueza do corpo, não ter mais a alma, não ter mais pensamento errado nenhum, nem consigo imaginar isso, né? A perfeição, assim, eu não consigo imaginar. Claro que não ter pensamento errado eu imagino, porque tem dias que eu tento, né? Tem dias que eu consigo mais tempo não ter nenhum pensamento assim, mas enfim, já vem então na base, né? Aqui o primeiro derramamento de sangue para eles serem cobertos. Então, sem o sangue de Jesus não há redenção, não há cura. Então, a cura na redenção é por isso, ela foi conquistada para nós. A redenção no Novo Testamento, essa palavra redenção, no Velho Testamento vem a palavra expiação, que vem do hebraico e é a mesma coisa, quer dizer, alguém que não tem como pagar dívida, ele é redimido, ele é salvo, ele é tirado, né? Ele outra pessoa faz por ele, no caso. Nós não podíamos, não tinha jeito para nós, não tinha como nós pagarmos a nossa dívida, não tinha preço, não tínhamos como, não tínhamos bala na agulha, né? Como a gente fala. E Jesus então operou essa obra maravilhosa. Então nós, quando vamos para curar os enfermos, orar, tendo essa base, podem ter certeza que, tendo essa certeza do que foi feito pela cruz de Cristo, vai nos tirar um leque de mentiras, né? Porque nós vamos perceber que não tem nada a ver conosco. Como o próprio Pedro disse, nem mesmo com a santidade, com o grau de santidade. Ele disse, né, quando eles se admiraram da cura do paralítico, disse, gente, não olhem para nós como se fosse a nossa, não é a palavra santidade que ele usa ali, mas a nossa devoção, algo assim, né? Que cura, precisamos sim ser santos, precisamos nos santificar, mas não é nem isso que cura, realmente é o sangue de Jesus, a obra que ele faz por cada um de nós e por cada pessoa que nós formos orar. Amém? Então por hoje era isso, né? Mais uma vez, não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e assim fazer crescer os trabalhadores para a seara, os que vão curar os enfermos, os que vão expulsar demônios, os que vão purificar leprosos, os que vão ressuscitar mortos. Espero que essa escola, eu creio, né? Eu creio que ela vai alcançar o Brasil, vai alcançar até o norte do Brasil, vai para fora do Brasil, onde um exército vai ser levantado e que você contribua, não comigo, Albertina, mas com o Espírito Santo, ok? Então, até a aula 3.